tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da Escola Timóteos. Bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre hermenêutica. Se você tá meio perdido aqui, você caiu nesse podcast, nessa aula de forma aleatória, eu recomendo que você volte uma aula atrás. No episódio anterior a gente falou sobre exegese. Então esse episódio está profundamente conectado com o episódio anterior, em que nós estamos conversando sobre contexto bíblico, sobre exegese, estudo da Bíblia no sentido de entender o que foi dito em sua época. E agora nós vamos para uma aula sobre hermenêutica, ou em outras palavras, aplicação bíblica. Algumas das perguntas que nós fazemos é: o que eu aplico do texto bíblico? O que eu não aplico? O que eu devo levar para a minha vida? Esse tipo de pergunta que nós fazemos é exatamente o tipo de pergunta que tem a ver com a hermenêutica. Então, eu convido você a colocar seus fones de ouvido, pegar a sua Bíblia, você que pode. Se você não pode, continue aqui prestando atenção, que a gente vai conversar sobre algumas coisas que vão dar um entendimento bíblico mais profundo de como nós levamos a Bíblia para a nossa prática. Então, vamos lá? Bom, quando a gente está falando sobre a Bíblia, a gente está falando sobre um texto que foi escrito em outra época para outras pessoas. E foi muito do que a gente falou na aula passada a respeito sobre exegese. Mas o nosso estudo da Bíblia, ele não para, o nosso entendimento da Bíblia não para na exegese. Por quê? Porque para nós que somos cristãos, a Bíblia não é só um livro que foi escrito para a gente simplesmente ler, aprender, ter um conhecimento, uma informação ali e pronto, a gente sabe o contexto histórico, cultural. Não, nós acreditamos que a Bíblia ela foi escrita com mensagens importantes para a época em que ela foi escrita. Deus falou com o povo em sua época, mas tem mensagens importantes para os dias atuais. Deus está falando com a gente hoje em dia. Deus continua falando, Deus continua se comunicando e Ele usa a sua palavra para isso. Então, a hermenêutica ela é justamente esse esforço e esse entendimento de entender o que eu devo levar para a minha vida, o que é prático para a minha vida, o que eu devo aplicar, o que eu levo como prática de vida. Porque beleza, nós estamos diante de um livro que tem vários livros dentro dele, tem várias passagens, várias histórias. Tá, como que eu vou discernir o que foi escrito para o século primitivo e apenas para o século primitivo, apenas para o primeiro século, ou o que foi escrito no Antigo Testamento e só vale para o Antigo Testamento, do que Deus está falando agora e vale para os dias atuais, eu devo seguir de forma intensa, de forma radical. Então a hermenêutica é exatamente isso, a gente buscar entender como que a gente vai aplicar o texto. Por que a gente precisa estudar hermenêutica, né? Porque todos nós fazemos hermenêutica no nosso dia a dia. Pensa você, automaticamente quando você pega a Bíblia, você já começa a se perguntar o que Deus tem a falar comigo. O que eu posso aprender aqui nesse contexto? O que eu posso aprender aqui dessa história? Então, automaticamente nós já fazemos esse processo. Só que muitas vezes nós fazemos esse processo sem ter consciência dele. E acontece que a gente acaba fazendo esse processo de aplicação bíblica da forma errada, da forma que não deveria ser. Então a gente precisa primeiro refletir como que eu aplico as coisas no meu dia a dia, como que eu aplico esse texto bíblico aqui, para que a gente possa fazer isso de uma forma saudável. Porque se a gente só vai pegando a Bíblia e vai lendo e simplesmente vai interpretando do nosso jeito ou do jeito que outras pessoas falaram pra gente, que a gente ouviu numa pregação, acontece que a gente vai fazendo o que a gente quer com a palavra. A gente transforma ela em outra coisa. Então, como que a gente faz uma boa aplicação bíblica? Como que a gente faz uma boa hermenêutica? Bom, vamos lá, eu separei algumas coisas bem interessantes, né? Esse assunto aqui sobre hermenêutica, a gente poderia ficar falando assim durante muito tempo, algo muito extenso, mas eu vou trazer algumas percepções, não respostas exatas, né? Uma resposta exata quadrada, olha, isso aqui é o certo, é isso aqui que você tem que fazer com o texto bíblico dessa forma aqui, não, gente. Na realidade, eu quero pensar com você caminhos saudáveis, reflexões saudáveis, para que a gente possa respeitar e ouvir
mais de Deus. O propósito é que a gente acesse de forma mais profunda ainda o que Deus tem a nos dizer, se conectando com o que Ele disse para o seu povo no passado. Não existe uma resposta, uma resposta super exata, fechada, mas acredito que existem caminhos saudáveis para a gente fazer uma boa hermenêutica. Eu trouxe aqui algumas percepções baseadas intensamente, de novo, no livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, e além das minhas percepções enquanto cristão. Então vamos lá. Eu acho que a gente pode começar abordando a respeito do que nós geralmente fazemos com o texto bíblico. Geralmente a gente pega um texto e a gente lê ele, igual eu falei, e a gente já começa interpretando ele. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que é natural que a gente comece a se perguntar o que Deus tem a nos dizer nos tempos atuais. Isso é automático, o seu cérebro ele já é formado para isso. Quando a gente pega um texto, qualquer que seja uma mensagem, seja uma carta, um e-mail, a gente já começa a nos perguntar o que eu posso absorver desse texto, o que eu posso compreender para a minha vida dele, o que isso pode me dizer, sabe? Então, o nosso cérebro ele já é formatado para isso, é automático. Eu não sei te explicar porquê, mas eu sei que isso acontece automaticamente. Você pode pegar um texto escrito por uma pessoa no século XIX, por exemplo. Cara, você vai ler esse texto, tem todo um contexto ali da pessoa no século XIX, talvez escrevendo para outras pessoas, mas automaticamente você já começa a ler aquele texto e comparar a sua vida com aquele texto. Então, isso é um ato automático e não é necessariamente ruim. É normal que a gente faça isso. Só que a gente tem que entender que o texto bíblico ele foi escrito em outra época. Isso não quer dizer que a gente vai fazer aquele trabalho de fazer uma exegese toda bonitinha, somente focando 100% lá no passado e lendo tudo. Não, é natural que a nossa mente ela comece a pensar nas coisas que tem a ver com a nossa vida, nas coisas que nos confrontam, nas coisas que tem a ver com o século XXI, no momento que a gente vive. Só que a gente tem que direcionar os nossos pensamentos para entender, antes de tudo, o contexto da época. Então, antes de tudo, uma boa hermenêutica começa com uma boa exegese. Se você não sabe o que é exegese, volte do episódio anterior. No episódio anterior a gente abordou ali a exegese, eu falei sobre como funciona uma exegese, o básico, para a gente começar a conversar sobre isso. Então, uma boa hermenêutica começa com uma boa exegese. Uma boa hermenêutica não pode começar do aqui e agora. Como assim aqui e agora, Mateus? O aqui e agora se trata do tempo que a gente vive, se trata do momento que eu vivo. Não pode significar, não pode começar com as perguntas que eu tenho para o texto na minha época. Das perguntas que o século XXI coloca sobre o texto. A gente não deve deixar de fazer essas perguntas, a gente deve fazer essas perguntas, a gente deve procurar respostas, sim, mas a gente precisa, antes de tudo, respeitar o texto, respeitar para quem Deus estava falando originalmente, com quem Ele falou primeiro e para quem Ele estava falando. Se a gente não conseguir respeitar a história que Deus deixou registrada para nós, a história do que aconteceu, a gente não vai conseguir respeitar a história do que Deus está fazendo hoje. Então a gente precisa ter primeiro esse processo de retroceder. E nesse processo é natural que automaticamente a gente busque aplicações para os dias atuais. Mas o nosso trabalho é de inicialmente voltar para entender, ok, tem muitas perguntas aqui sobre esse texto, mas eu quero entender o que estava acontecendo. Todos os dias nós vemos aplicações bíblicas da palavra de Deus. Nós vemos na igreja, nós vemos nos cultos, nas pregações, nas nossas conversas sobre a Bíblia. A gente, direto, a gente está conversando, falando uns com os outros e estamos aplicando a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós estamos aplicando com base naquilo que a gente acha e não naquilo que de fato foi escrito, no contexto em que foi escrito. Então, assim, nós fizemos esse exercício, por exemplo, de forma presencial. Quem estava na aula presencial na terça-feira, a gente fez esse exercício de fazer uma exegese juntos. Nós pegamos um texto e buscamos estudar, e automaticamente vieram perguntas, vieram percepções de como a gente poderia aplicar o texto. E tá tudo bem essas percepções virem, essas aplicações. Só que a todo momento a gente ia conversando nas aulas e ia retrocedendo e voltando. Não, mas
Vamos tentar entender aqui com quem que Paulo estava falando, o que estava acontecendo nesse contexto. Esse trabalho é necessário ser feito antes de tudo, para que a gente possa ter uma hermenêutica saudável. Quando a gente faz esse trabalho de fazer uma exegese boa, muitas vezes a gente não vai ter uma resposta exata. Não, tá bom, eu entendi aqui esse contexto histórico, entendi o que Paulo falou, entendi o que Pedro falou, eu entendi no Antigo Testamento que está escrito aqui, mas ainda assim eu não consigo compreender como que esse texto aqui tem validade para a minha vida atualmente. Eu não consigo entender como totalmente eu posso aplicá-lo na minha vida. E de novo, isso aqui também está tudo bem. Tá tudo bem a gente não ter uma resposta exata. Só que uma boa exegese vai delimitar aquilo que o texto não pode ser, aquilo que o texto não pode fazer, aquilo que a gente não pode aplicar ele. Então, ainda que a gente não tenha uma resposta exata, a gente já vai conseguir delimitar. Opa, tá bom, eu não entendo isso aqui totalmente, não sei completamente como isso se aplica, mas eu entendo aonde esse texto ele não se aplica. Eu entendo em quais contextos ele não é inserido. Eu entendo que para isso aqui esse texto não serve. Eu vou dar um exemplo. Na aula passada a gente usou como base ali para explicar algumas coisas Mateus 18:20, que é aquele texto que fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Quem diz isso? Jesus. Quem registra? Mateus, no Evangelho de Mateus. E a gente viu que esse texto ele foi muito usado, até hoje é muito usado, para falar naquele contexto ali de ter uma reunião, tem poucas pessoas, e a gente pega e fala, tem poucas pessoas, mas Jesus ele está aqui, porque a palavra de Deus disse, onde 2 ou 3 ou mais estiverem ali, Jesus está. E a gente viu que esse texto não dá para ser aplicado nesse contexto, porque não tem muita relação com isso. Na realidade, o contexto dessa passagem está falando sobre doutrina na igreja, está falando, aliás, sobre disciplina, está falando sobre lidar com pecados, está falando sobre lidar com a autoridade da igreja. Beleza. Agora, eu vou tentar aplicar esse texto nos dias atuais. Durante a leitura desse texto, vai surgir alguns questionamentos, questões sobre o que o texto está falando e questões sobre coisas que o texto não está falando. Existem questões ali sobre aplicação, sobre como a gente vai trazer para os dias atuais. E por mais que essas questões elas sejam profundas, e talvez algumas delas eu não consiga responder totalmente, mas eu já consigo compreender aonde esse texto não vai, aonde ele não vai ser aplicado e do que ele não está falando. E isso me ajuda a ter uma leitura mais saudável e a não fazer o que eu quiser com aquele texto. Então, é importante a gente parar para refletir e entender que muitas vezes a gente vai ler o texto, a gente leva para o texto as nossas percepções emocionais, espirituais, doutrinárias, do que disseram para a gente, e tá tudo bem. A gente, nós somos seres humanos que não são imparciais, nós somos parciais. Nós temos memórias, nós temos emoções, nós temos uma história. Tá tudo bem a gente ter isso. Agora a gente precisa ter uma consciência de que muitas vezes a gente está levando para o texto uma doutrina, uma teologia que foi criada depois por outras pessoas, mas que não necessariamente é aquilo que o texto está falando, não é o assunto necessariamente que o texto está falando. Por exemplo, por muito tempo, Romanos foi uma carta vista como um grande ensaio de Paulo sobre a teologia paulina, em que Paulo fala sobre a questão da justificação pela fé. A gente tem, por exemplo, Lutero, que foi um reformador da igreja, foi o reformador da igreja, E, enfim, Lutero usou a carta de Romanos para combater a igreja católica e falar sobre a justificação pela fé. E beleza, isso é uma doutrina bíblica, tem a ver com a Bíblia sim, mas quando eu vou ler a carta aos Romanos, preciso me despir um pouco dessas percepções que já estão embutidas, já estão colocadas em mim, para poder entender o que está sendo falado ali realmente. Porque antes de Paulo fazer uma doutrina ali, um ensaio teológico, não, antes disso, Paulo estava falando com pessoas reais, com problemas reais, com dificuldades reais em sua época de forma específica. Então a gente precisa se conectar com isso primeiro, antes da gente simplesmente jogar tudo que a gente acredita. Então, existe um processo de se despir dos nossos preconceitos, se despir
dos nossos achismos, para poder encarar o texto de fato como ele é um pouco e reconhecer a cultura, reconhecer a época dele. Nisso é importante, quando a gente vai fazer uma aplicação de texto, então, que você fique atento em algumas coisas. Existem duas coisas que eu acho importante a gente ficar atento. A primeira delas eu já falei, que é começar a aplicação do meu texto pelo aqui e agora. O que é o aqui e agora? É o que eu estou passando agora, nesse exato momento, o que eu acho, o que eu penso completamente, e já começar aplicando o texto de acordo com o que eu quero. E a segunda coisa é fazer uma aplicação estendida. O que é uma aplicação estendida? Eu vejo um contexto que parece parecido com o que a gente passa hoje, é meio semelhante ali, e automaticamente eu já falo, isso aqui é para os dias atuais. Vou dar um exemplo claro. Nas nossas igrejas atualmente a formatação mais comum que tem é ter dízimo, é ter a questão do dízimo dos 10%, e automaticamente você vê lá em Malaquias falando sobre dízimo, e automaticamente eu pego essa passagem e falo, cara, ali fala sobre dízimo, a igreja está falando sobre dízimo, então automaticamente eu faço uma aplicação. O que o texto está falando aqui e olha o que a gente está vivendo aqui, isso se completa, porque é a mesma coisa. Olha só, eu faço uma aplicação estendida do que estava acontecendo antes e do que está acontecendo agora. Isso pode ser muito perigoso. Por quê? Porque, por exemplo, o dízimo em Malaquias está sendo colocado ali no Antigo Testamento, em um contexto específico, em uma época específica. Você não precisa entender muito de contexto cultural para poder entender que ali está acontecendo outra coisa. Ali, Deus ele não está fazendo uma promessa com o povo, porque Deus está sendo bonzinho para eles e está colocando uma decisão irrevogável de que eles precisam trazer o dízimo para Deus abrir os céus para eles. Existe um outro contexto histórico do que está acontecendo ali. Existe uma outra época. Existe um outro sentido em relação a como viver a vida com Deus. Se eu não entendo isso, eu simplesmente aplico esse texto para os dias atuais de forma integral, eu estou fazendo uma hermenêutica ruim. Por quê? Eu estou tirando o texto do contexto dele e só porque ele é semelhante com uma palavra que a gente identificou e colocou nas nossas igrejas como dízimo nos dias atuais, eu identifico como sendo a mesma coisa, sendo que não é a mesma coisa. A forma como a gente lida com dinheiro, a forma como a gente lida com ajuda, a forma como a gente lida com essa palavra dízimo é diferente da forma como ela era lidada no Antigo Testamento. Então, isso é necessário a gente refletir. Por que, por exemplo, a gente pega essa palavra que parece, ser semelhante, é a mesma palavra, mas a forma como essa palavra é vista nos contextos culturais, nas épocas, é completamente diferente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de aplicação estendida. A gente vê uma palavra que parece semelhante e acha que é sobre os dias atuais. A gente pega uma palavra, por exemplo, que está escrito sobre templo, e a gente acha que templo é a mesma coisa que um prédio, e não é, sabe? A gente pega no Antigo Testamento, templo tem outro sentido, conotação, e templo no Novo Testamento tem um outro sentido. A gente precisa retroceder um pouquinho para poder compreender realmente o que significam as coisas. Então, muito cuidado com a aplicação estendida. Lembra bem disso, aplicação estendida. Muitas vezes a gente faz isso. A gente vê algo, vê um nome, bate o estalo, compara e fala, é isso. E não é. Então tá, beleza. Compreendemos isso. Agora, quais são os caminhos melhores para a gente fazer uma boa hermenêutica? Quais caminhos a gente segue? Bom, algumas percepções interessantes que eu vou dar para vocês. Primeiro, exegese. Comece pela exegese. Se volte para a exegese. Mateus, estou com muita dificuldade com o texto aqui. Eu vi isso aqui de um pastor. Amigo, busque fazer uma exegese. Se tá estranho ali, tá complicado esse aqui, eu ouvi falar disso aqui na igreja, não sei se é isso mesmo. Vá ler o texto, vai ver o contexto. Seja curioso. Queira saber contexto, queira saber de onde veio aquele versículo, quem falou, quando falou, por que disse. E a segunda coisa é algo que o Gordon Fee fala no seu livro. Ele fala assim, sempre quando compartilhamos situações comparáveis ao contexto dos ouvintes do século I, em que a palavra de Deus foi direcionada, automaticamente essa palavra significa a mesma coisa para nós. Quer ver, gente, um exemplo claro
que ajuda a gente a entender isso. Pega lá Jesus em Mateus 5, no Sermão do Monte, quando ele fala assim: se você olha para uma mulher e você deseja ela, né? Se você já olha ela e tem a intenção de deitar com ela, já imagina com ela, você já adulterou com ela em seu coração. Cara, se a gente fizer uma exegese desse texto, etc., a gente vai entender que é exatamente isso, o contexto do que Jesus está falando para os discípulos dele é um contexto que é comparável para os dias atuais. Muitos homens e muitas mulheres passam por isso em suas vidas. E Jesus está trazendo uma percepção sobre adultério de forma mais profunda. Quando a gente vai ver o contexto, Jesus está pegando percepções do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento, e ele está indo mais fundo. Ele está trazendo, ele está cercando a lei mais nos corações. O que Jesus está fazendo? Ele não está lidando com a consequência de um problema. Qual que é a consequência? O adultério. Mas Jesus não está lidando com a consequência. Isso aqui é uma consequência. Ele está lidando com a raiz desse problema. E aonde que esse problema começa? Esse problema começa no olhar, começa na mente, começa nas ideias que vão fluindo aqui e a pessoa já se imagina com outra pessoa. É aqui, com esse fato aqui que Jesus está lidando. Então, quando a gente vê esse contexto, a gente entende que é um contexto que é aplicável para os dias atuais. O adultério continua sendo um grande problema dentro da igreja, fora das igrejas, e Jesus ele dá uma solução. E a solução de Jesus é: se o teu olho peca, arranque ele. Se tua mão peca, arranque ela. O que Jesus está falando? Você tem que estar disposto a morrer, porque não é o meu olho que peca. O que Jesus está usando aqui, quando a gente vai ver o contexto, é uma hipérbole, é um exagero, para poder ilustrar algo. Porque não é meu olho que peca, não é só minha mão que peca, é todo o meu ser, é o meu corpo, quem eu sou como um todo. Então, o que eu faço? Eu me entrego por inteiro. Mas esse se entregar de Jesus aqui não é se entregar de simplesmente ir lá, orar. Não, é se entregar no sentido radical, de sobrevivência, de estar disposto a combater o pecado ao ponto de morrer por isso, de entregar a sua vida para Jesus e falar: não quero viver isso. Eu prefiro a morte do que continuar pecando, do que continuar adulterando. Então você se entrega a Deus por inteiro. Esse contexto do que Jesus está falando é um contexto que é completamente aplicável para os dias atuais. Então a palavra de Deus ela se faz a mesma palavra que os ouvintes do primeiro século ouviram. Entendeu? Mas para isso eu vou precisar fazer esse trabalho de entender esse contextozinho, de entender o que está sendo dito na palavra como um todo aqui, para poder entender como que eu vou absorver ela. Uma outra passagem, por exemplo, ainda no Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre oração, ele vai falar: não sejam como os hipócritas que ficam orando em voz alta, né, pelas praças. E ele vai falar, né, uma alternativa. Qual que é a alternativa? Que nós vamos para o quarto. Cara, não temos mais hoje em dia fariseus, saduceus, no sentido dali do século primitivo, mestres da lei, mas nós temos sim pessoas que se colocam de forma eloquente para poder mostrar que oram, que sabem orar. Ainda é uma realidade, isso acontece. E Jesus ele vai falar para os discípulos dele: não, vocês não vão ser assim. Vocês vão ser desse jeito aqui. Vocês vão para o quarto e vão orar em secreto. Em vez de estarem nas ruas, vocês vão para um lugar isolado que não está de forma aparente para as pessoas. Claro que o quarto é um exemplo que Jesus estava dando, né? Não está dando uma ordem, né, para os discípulos. Eles precisam de um quarto, até porque pensa o contexto de Jesus com os discípulos. Eles estavam andando. Muitas vezes eles não tinham quartos individuais para cada um. Eles estavam em lugares que nem tinha quarto, né? Às vezes eles estavam muitas vezes ao ar livre. Então Jesus está dando um exemplo. Quando a gente vai ver o contexto dessa passagem, é um exemplo ilustrativo. Mas esse exemplo ilustrativo se coloca de forma contrária ao cara que é hipócrita, que está orando na rua para que as outras pessoas vejam, enquanto o discípulo está orando em secreto com Deus. Entende o que Jesus está mostrando? Ele está mostrando que a espiritualidade dos discípulos dele é uma espiritualidade focada muito mais
em coisas que não são vistas, que não são públicas. Esse contexto aqui é totalmente aplicável nos dias atuais. A gente vive isso. Entende que existem situações que são completamente aplicáveis. Quando você lê a Bíblia, de fato, todos os pecados estão destituídos da graça de Deus e só são salvos mediante a fé. De fato, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essas coisas são aplicáveis, elas continuam, elas não mudaram. Mas as passagens que a gente tem problema não são as passagens que estão aqui nesse espectro, né? As passagens que muitas vezes nós temos problemas são as passagens que estão no meio termo entre algo especificamente cultural do século I, de antigamente, ou do Antigo Testamento, e entre algo que a gente acha que deve continuar nos dias atuais. Passagens que eu creio que para nós, para a maioria dos cristãos, são bem claras naquilo que elas estão tendo como imperativo, mas existem passagens que trazem alguma confusão para a gente. Então, o que a gente faz com essas passagens que a gente tem alguma confusão? Acho que o primeiro entendimento, né, nisso tudo aqui do que eu estou falando, nessa parte em específico, é que doutrinas precisam ser sustentadas por uma teologia bíblica. O que isso quer dizer? Mais de uma passagem precisa falar sobre aquilo. Né? A gente precisa entender aquilo que na Bíblia como um todo está escrito. Além disso, eu acho importante a gente se conectar com a essência de algumas argumentações, de algumas propostas, de alguns entendimentos. Por exemplo, a gente não vive o mesmo contexto de Paulo lá em Corinto, né, com os coríntios, que eles estavam vivendo ali sobre idolatria. Quando Paulo está falando para eles sobre alimentos sacrificados, sobre comer no templo, a gente não vive esse contexto aqui, a gente não vive a mesma coisa. Mas a gente pode se conectar com a essência da argumentação de Paulo e em cima disso a gente entender a respeito de como a gente lida com algumas coisas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, tem uma passagem ali, não vou lembrar qual exatamente, sobre escandalizar um irmão ou uma irmã. E essa passagem cria-se toda uma doutrina em cima dela sobre escandalizar o seu irmão, sobre fazer algo que vai escandalizar ele. Mas, cara, a gente precisa se conectar com o contexto dessa passagem, do contexto que é falado para os coríntios. Se a gente não se conectar com esse contexto, a gente não vai conseguir entender o que estava sendo dito na época. Então, cara, quando a gente está vendo ali o que está acontecendo, a gente vai ver que a questão da idolatria ou de comer um alimento sacrificado a um ídolo era algo que impactava o novo convertido ao ponto dele voltar para o mundo, ao ponto dele achar que estava tudo bem ele adorar outros deuses. Então, era pecado não é simplesmente porque a pessoa ficou brava com o que você estava fazendo. Não, é porque foi gerado tentações intensas naquela pessoa que poderiam ser evitáveis. Olha só o nível de urgência que é colocado aqui. A gente não vive o mesmo contexto, a gente não vive a mesma situação. Então não tem como essa passagem sobre idolatria ser aplicada pra gente no Brasil, nos dias atuais. Eu sei que tem países que vivem isso, mas nos dias atuais não tem como aqui no nosso país se aplicar dessa forma, desse jeito completamente. Mas existe uma essência ali. Então, se a gente for falar sobre escândalo, a gente tem que se conectar com que escândalo para essa passagem e ver, calma, eu ser uma pedra de tropeço para o meu irmão significa eu induzir ele a pecar, eu ser de uma forma direcionador dele em algum pecado intenso ao ponto dele sair da igreja, ao ponto dele deixar Jesus Cristo. Então não é simplesmente escandalizar e tipo, meu Deus, isso aqui é muito estranho pra gente, a gente não gosta disso, você está nos escandalizando. Não, o nível de urgência que está ali é algo bem mais intenso com isso, bem mais intenso que isso. Então, se a gente for aplicar algum sentido de escandalizar, a gente vai ter que fazer um trabalhozinho maior de achar outras passagens, outros contextos que falam sobre isso na Bíblia. E se a gente for usar isso como base, a gente vai ter que se conectar com o mesmo nível de urgência. Então, só situações que tem o mesmo nível de urgência do que estava acontecendo ali, que é aplicável que Paulo está falando.
E aí, cabe o entendimento da gente saber separar entre aquilo que é essencial para a Bíblia, essencial para a doutrina bíblica, para a teologia bíblica, e aquilo que não é essencial, aquilo que é indiferente. Tem questões que são indiferentes dentro da própria Bíblia. E tem questões que não são indiferentes. O que é algo indiferente? É algo que é relativo, que pode ser mudado de acordo com a cultura. Não é algo que é uma ordem para sempre estática. E o que é algo que não é indiferente? É algo que realmente é importante. O que é isso? É algo que é uma base, é algo que atravessa os séculos. A gente também precisa tomar o cuidado de não cair em um relativismo cultural. O que é esse relativismo cultural? É o outro extremo, que é tipo assim, eu pego a Bíblia e eu falo, tudo tem um contexto, tudo tem uma base, então tudo é relativo. Isso aqui foi só para a época. Paulo estava falando desse jeito aqui, é só para a época dele, é só para a época. Isso aqui que Pedro escreveu é só para a época deles, não se aplica hoje em dia. A gente tem que tomar esse cuidado, porque existe de fato uma relatividade cultural. Existem dois extremos, né? Tem um extremo de que fala que nada é relativo, e aí pega as passagens bíblicas e aplica da forma que entende no nosso contexto, fala, não, tem que ser do jeito que está o texto, mas na realidade não está se importando com o contexto, né? Está simplesmente aplicando com aquilo que a pessoa acha na sua época. E existe o outro extremo que tem o mesmo efeito, só que de forma diferente, né? Que é relativo também, falar que tudo é relativo. E, cara, existe uma relatividade sim cultural. Existem passagens que são específicas naquela época, que são relativas de acordo com aquela cultura, mas existe um nível para isso. Não é tudo é relativo. Por isso que a gente precisa fazer uma exegese para poder entender como a gente vai aplicar, porque existem coisas que são relativas daquela cultura e tem coisas que não são. Tem coisas que são um entendimento claro de Deus para todas as épocas. E ainda que a forma não seja a mesma forma dos dias atuais, existem essências que nós precisamos nos conectar na palavra de Deus. É importante que a gente comece a separar o que é importante para a Bíblia, o que é base para a Bíblia, o que é central na Bíblia. Por exemplo, o plano de salvação é central na Bíblia. É central na Bíblia eu entender que o pecado é algo que acaba com a humanidade, que o pecado afeta a humanidade como um todo, que nós, por conta do pecado, estamos destituídos da glória de Deus. É importante entender que Deus envia o seu próprio Filho como sacrifício e que Ele paga o preço por nós naquela cruz. E que esse sacrifício ele é acessado quando nós temos fé em Jesus Cristo, e a partir desse momento ele nos faz nova criatura, e aí nós vivemos um novo reino, o reino vindouro de Jesus Cristo já começa aqui e agora. Então isso é parte central do que está na Bíblia. Ao mesmo tempo, eu preciso entender o que é periférico, o que não é central na Bíblia. Por exemplo, o ósculo santo, que é um beijo. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dar uma ordem para que eles se cumprimentem com o ósculo santo. A pergunta que eu faço é, por que a gente segue, por exemplo, a questão sobre não adulterar, mas a gente não segue o direcionamento sobre cumprimentar os irmãos com o ósculo santo? Porque existe um entendimento de que o ósculo santo, é um cumprimento específico naquele contexto, naquela época, e isso é periférico. Isso é algo que não é central. Existem pessoas que vão falar que a gente precisa fazer o ósculo santo. Existem pessoas que vão dizer não precisa, isso é periférico, não é. A maioria das pessoas pensam assim, mas independente, a gente precisa entender que esse tipo de questão não é o tema central da Bíblia, entende? Por exemplo, a questão sobre se mulheres devem usar o véu ou não. A maioria das pessoas na nossa cultura vai dizer que não, que mulheres não devem usar o véu. Mas existe uma passagem específica falando que mulheres devem usar o véu. Paulo vai falar sobre isso. O problema não é necessariamente, muitas vezes o que a gente adota, mas por que a gente adota algumas coisas? A gente às vezes adota simplesmente mulheres não devem usar o véu porque não cabe na nossa cultura e pronto. Isso aqui é relativo e eu excluo.
a gente não sabe nem o porquê, a gente simplesmente exclui essa passagem nas nossas leituras. E já existem pessoas que vão ler a passagem de forma literal e vão absorver tudo e vão falar: isso aqui é para nossa época, sim, está escrito na Bíblia, pronto, acabou. Sem entender que também existe uma cultura ali e existe uma outra cultura aqui. E aí, o que a gente faz com isso? Não existe uma resposta que eu possa dar totalmente exata. E eu não quero aqui parecer que eu sou relativo, um relativista, porque eu não sou. Mas existe um caminho saudável. E o caminho saudável é primeiro entender para quem que Paulo estava falando, o que ele estava dizendo. Eu sei que eu estou soando meio repetitivo, mas eu quero bater nessa tecla aqui várias vezes, para a gente sair entendendo isso aqui. Mas existe um contexto para quem que Paulo estava falando, com quem ele estava conversando, e a gente entendendo ele, a gente vai fazendo essa transferência, vai fazendo esse entendimento para os dias atuais, e aí a gente vai aplicando, a gente vai conseguir entender de forma saudável. Mas nesse entendimento de forma saudável, eu preciso fazer uma separação. Usar ou não usar véu não é algo que é crucial, é ponto crucial para a salvação de alguém, ponto crucial para a fé de alguém. Se alguém está pensando isso dessa forma, as mulheres precisam usar o véu, senão elas não vão ser salvas. É outra religião. Não tem a ver com o que está no centro da Bíblia, entende? Então a gente precisa separar o que está no centro da Bíblia e o que não está no centro da Bíblia. Não estar no centro da Bíblia não quer dizer que não seja importante para a gente, que não seja relevante, mas que a gente vai aprender o que é importante para Deus acima de tudo, né? O que é essencial, o que é crucial, e aí a gente vai construindo melhor as nossas percepções. A gente não vai pegar o que é periférico e vai falar que é central. Dá ósculo santo, você precisa dar ósculo santo, senão você não vai ser salvo, entende? Então muitas pessoas acabam fazendo isso, pegando o que é periférico, colocando no centro e aí fazem outra coisa com a palavra de Deus. A questão sobre o véu, eu quero continuar nesse exemplo que eu acho que ele é muito bom. Algumas pessoas vão dizer que simplesmente não é para os dias atuais, mas cara, se Paulo frisou ali de forma tão intensa e ainda que exista um contexto primitivo ali, da igreja primitiva, eu preciso compreender o que está sendo dito, para quem está sendo dito, que existe algum fundamento. Quando a gente vai ver que na época de Paulo, usar o véu era algo importante para as mulheres e os cabelos femininos tinham uma aparência, assim, vamos dizer, de sensualidade. Mostrar dos cabelos significava sensualidade. Quando eu vou entendendo isso, eu vou entender que existiam mulheres que não estavam usando véu e que isso estava fazendo com que os homens tivessem outra percepção delas, tivessem, enfim, gerando atenção errada no culto. Então, nos dias atuais, talvez não seja um véu, mas existe uma base ali que pode ser aplicada. E essa base é sobre justamente aquilo que é colocado no culto, sobre vestimenta, sim, sabe? Aquilo que é feito enquanto nós estamos com os nossos irmãos em comunhão e que chama atenção para uma sensualidade exagerada. Talvez, se a gente fosse imaginar nos dias atuais, pensa no culto um cara de sunga. É o exemplo que o Gordon Fee vai dar no livro dele. Ou pensa no culto uma mulher com uma mega mini saia. Essas questões se aplicam aos dias atuais, né? Não é verdade? Isso acontece, não é? Não um homem entrar de sunga na igreja, mas uma mulher simplesmente está na igreja com uma mini saia, ou um homem está usando uma calça super apertada que define todos os órgãos dele ali, os músculos dele, enfim. E chama atenção de pessoas que não querem nem olhar, nem querem prestar atenção naquilo. Tanto de pessoas que estão lutando contra os seus pecados, quanto de pessoas que talvez nem se importem com isso, mas isso acaba chamando mais atenção mesmo, porque está muito na cara a sensualidade colocada. Você vê que a passagem, no contexto cultural dela, tem uma aplicação que é diferente, mas existe uma essência ali que a gente não pode ignorar, que a gente precisa trazer para os dias atuais, e que se a gente não traz para os dias atuais, a gente perde parte do que Deus está fazendo, parte do que Ele está falando, parte dos direcionamentos que fazem com que a gente tenha uma comunidade saudável. Então é bom a gente ter essa atenção
E ficar atento também naquilo que é imperativo na Bíblia. Por exemplo, quando Paulo vai falar sobre os pecados imperativos, os pecados ali que a gente tem que fugir e etc., ele fala de pecados que são totalmente aplicáveis nos dias atuais. Ele vai falar sobre adultério, idolatria, imoralidade sexual, embriaguez, homossexualidade, furto e coisas semelhantes. Isso são coisas que estavam no contexto cultural da época dele, mas que são aplicadas nos dias atuais. Esses imperativos morais, geralmente, quase sempre, eu não vou dizer sempre porque eu não tenho essa resposta ainda, se é sempre, mas eu acredito que quase sempre eles valem tanto para a época de antigamente quanto atualmente, porque estão falando sobre questões eternas. A moral na eternidade, ela atravessa os tempos. Ela se adapta sim, mas a base, o cerne dela continua o mesmo, sabe? A gente vai dialogar questões, por exemplo, se um homem pode ou não pode se defender, por exemplo, a gente debate se ele se defende ou não em certos contextos, mas a gente entende que matar é pecado. E isso faz parte do cerne bíblico nos dias atuais. Matar é pecado. E se o homem faz isso se defendendo, continua sendo pecado. Só que talvez de uma outra forma, talvez num outro nível. E aí a gente vai precisar de uma teologia bíblica para poder entender isso. Como que isso é pecado também. No Antigo Testamento fala sobre pecados inconscientes que as pessoas precisam se arrepender, e vai falar sobre essa questão também de acabar matando alguém sem a pessoa querer também. Então a gente vai entendendo que existe um pecado ali que é tanto no passado quanto nos dias atuais, mas que existem formas diferentes de lidar com ele. Então geralmente questões morais, elas acabam se aplicando nos tempos atuais sim, e questões culturais, elas tendem a ser mais relativas. Bom, por fim, mas não menos importante, aliás, tenho mais algumas coisinhas para falar, mas diante de tudo isso, eu acho que é muito importante a gente ficar atento naquilo que gera muita emocionalidade na gente, sabe? Em questões, principalmente questões periféricas que geram muitas emoções na gente, a gente tem que se perguntar por que isso gera tanta emoção em mim. E nesse questionamento, eu buscar entender com Deus se eu de fato estou lendo a palavra de acordo com o que ela é, ou eu estou mais conectado a coisas que me disseram, a um contexto em que eu fui criado, sabe? Tem pessoas que dizem que está tudo bem batizar crianças, e tem pessoas que dizem que não pode batizar crianças. E você vai encontrar respaldo bíblico para ambos. Tanto para o batismo infantil quanto para o não batismo infantil, né? Para o batismo somente de adultos conscientes ou de pessoas conscientes ali nos 13, 14 anos de idade. Enfim, existe uma base para os dois. Não existe uma resposta bíblica para essa questão, porque não é a questão que os primitivos lidavam, que a igreja primitiva lidava. Não é questão nem de longe que o Antigo Testamento lidava. Então, eles não tinham essas perguntas na época deles. Então, a gente vai precisar fazer um esforço maior para poder compreender. A gente vai precisar fazer uma aplicação, sim. Nós vivemos coisas que eles não viveram. Mas existe uma forma saudável de fazer isso. E quando essas questões geram uma reação emocional muito exagerada, quando isso gera de forma muito intensa em uma questão que não é central no que está sendo dito na Bíblia, se fosse central a gente teria uma percepção mais profunda e não tão nebulosa disso, a gente precisa se questionar por que a gente tem uma reação tão emocional a isso. Será que é porque a gente tem uma certeza sobre algo que talvez não é certeza para outras pessoas? Bom, além disso, gente, nós somos limitados. Nós temos grandes limitações. A gente não vai saber tudo. Eu acho maravilhoso Calvino, sabe? Porque Calvino ele comentou a Bíblia inteira. Aí chega Apocalipse, Calvino fala, eu não entendi. E não faz nenhum comentário sobre aquilo. Com certeza Calvino leu Apocalipse inúmeras vezes, estudou. E ele não chegou numa resposta, ele não chegou num entendimento completo para ele. E tá tudo bem, gente. Aí nós não precisamos ser sabichões de tudo, sabe? E o que a gente não entende, a gente fala, cara, não sei, talvez no momento atual que você tá, você não tenha uma resposta exata sobre como lidar com o vestimenta na igreja. E essa é uma questão que nós precisamos
conversar na igreja assim. Não é porque tiveram abusos em diversas igrejas que isso não é algo dos dias atuais. É dos dias atuais, mas aí é um outro podcast sobre doutrina do corpo, sobre vestimenta. Mas talvez você não tenha uma resposta completa, mas você tem os caminhos como pensar isso de forma saudável. Você pode buscar esses caminhos de fazer isso de forma saudável. E talvez você não tenha uma resposta, e tá tudo bem você não ter uma resposta. Talvez você leia uma passagem específica de Paulo que ele falou com tais pessoas e talvez você fala, cara, não sei. E pode ter certeza que muitos desses não sei seus, eu não sei de inúmeros teólogos que olham para o que Paulo estava falando. Estou usando Paulo só como exemplo, tá, gente? E fala, a gente não sabe, a gente não tem uma resposta para isso. A gente não tem o entendimento porque já se perdeu o contexto dessa época completa. A gente não sabe do que Paulo está falando aqui. Quando Paulo, por exemplo, está falando sobre jugo desigual, ele não está falando sobre casamento. Está falando ainda no contexto sobre idolatria ali com os coríntios. Mas a gente não sabe exatamente do que Paulo está falando. É algo que a gente não tem uma resposta. Como que a gente pode lidar com isso? Com uma boa teologia bíblica, olhando no seu contexto e vendo como um todo. E reconhecendo. Nós não temos resposta para isso. Então, é muito importante nisso, né, conectado com isso, que nós tenhamos uma cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é uma visão de mundo, uma visão de universo, a forma como você vê as coisas. Nós precisamos ter uma forma de pensar baseada no que é importante para a Bíblia, o que é crucial para a narrativa cristã. Essa é uma pergunta que você precisa fazer. O que é importante aqui na Bíblia? O que é crucial para a narrativa cristã? E aí a gente precisa ter essa visão de mundo, porque é nessa visão de mundo que a gente vai construindo a forma como a gente vai lidar com as pessoas, as nossas doutrinas, a forma como a gente se organiza em comunidade. Algumas comunidades vão falar que precisa ter presbíteros, outras vão falar que precisa ter pastores. Aliás, que precisa ter um pastor, sabe? Vão ter formas diferentes de se organizar. Mas o que é central para a narrativa bíblica? Nesse caso aqui do que eu estou falando, é central que várias pessoas tomem decisão. As decisões bíblicas são baseadas em colegiado, são baseadas em mais de uma pessoa, né? Não é só Pedro, ainda que Pedro era um grande líder, não era só Pedro, existia outras 11 pessoas junto com Pedro ali, decidindo. E eles oram juntos para decidir as coisas. Então, calma, talvez na minha igreja não vai ter presbíteros, mas talvez vai ter pastores, ou talvez não tenha pastores, mas tenha presbíteros. Mas a forma como as decisões são tomadas, existe algo bíblico aqui. Existe uma forma bíblica aqui, existe algo central. Entende como é importante você compreender isso? E por fim, mas não menos importante, a gente percebendo aquilo que é primordial para a narrativa bíblica, primordial para a palavra de Deus, a gente consegue ser mais solícito, consegue ser mais amoroso com as diferenças. Seja cordial com aquele que é diferente com você. Seja solícito, seja amoroso, seja ouvinte. Ouça primeiro antes de falar e respeite as diferenças. Você pode ter irmãos maravilhosos que batizam bebês. Você pode ter irmãos maravilhosos que guardam o sábado. E você pode ter irmãos maravilhosos que falam em línguas estranhas. Então seja solícito com o que é periférico, mas seja intenso naquilo que é crucial, naquilo que é essencial para a palavra de Deus. E por fim, enfim mesmo, já falei por fim, mas por fim, enfim mesmo, total, mas não menos importante, isso aqui agora é o ponto crucial de tudo que a gente está falando, crucial, do mais crucial ainda, ore com Deus e viva aquilo que você está lendo, viva aquilo que você está absorvendo. A palavra de Deus ela é feita para ser aplicada e para ser vivida. Então, viva com Deus. Antes do Mateus falar, antes de qualquer pessoa falar com você, existe um Deus que está com você. Então, pergunte para Ele, converse com Ele, fale com o seu amigo, se abra com Ele, mostre as suas questões, debata com Deus, mostre os textos para Deus.
Nós precisamos sair da nossa zona de conversar apenas com nós mesmos e conversar somente com o texto e ficar debatendo e conversar com Deus. Talvez nós não vamos ter as respostas que nós queremos, mas pode ter certeza que Deus vai formar algo maravilhoso e glorioso dentro de nós. Existem coisas que a gente quer entender na mente, da noite para o dia, mas que na realidade Deus quer formar dentro da gente. E isso vai necessitar um processo de entendimento, um processo de prática, um processo de experiências. Então o estudo da palavra de Deus não é um estudo só intelectual, não é um estudo só de falar coisas, ou só de recitar coisas, ou só de fazer uma exegese. Não, o estudo da palavra de Deus é viver processos com Deus do que está escrito. Porque quando eu leio, por exemplo, Mateus 5, que fala ali, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando eu leio isso aqui, eu vou lá, eu vou entender o contexto, eu vou entender o que foi dito em sua época, com quem Jesus estava falando, para quem que Mateus escreveu ali, e eu vou entender o que significa ali ser pobre de espírito de forma profunda, vou me conectar com isso, vou ver o que acontece nos dias atuais, e eu vou viver isso, eu vou entender, eita, eu sou um pobre de espírito, eita, mas calma, existe um consolo para mim, existe um reino para mim, existe um estilo de vida baseado nisso, eita, o que Jesus está dando como abençoado, o que Jesus está dando como estilo de vida, como quem serão os discípulos dele, são pessoas que choram, são pessoas que têm necessidade, são pessoas que são carentes de Deus, são pessoas que precisam dele. Não são pessoas que já sabem, não são pessoas que já têm, mas são pessoas que são carentes dele. É esse o povo de Deus. Eu vou vivendo isso. Quanto mais eu vou entendendo isso, mais eu vou vivendo, eu vou absorvendo. E aí eu oro com Deus e me coloco diante de Deus e pergunto o que significa Deus ser pobre de espírito, o que o Senhor quer dizer aqui nessa passagem. E Ele vai me mostrando, Ele vai me direcionando muito além do que eu posso prever. Então, ore com Deus e viva com Ele. Aplique. E talvez algumas coisas você não vai entender tão bem. Talvez você vai ter dificuldade, talvez você vai estar como se estivesse tateando, mas pode ter certeza, se há sinceridade, se há respeito e se há busca pelo amor, isso vai se manifestar na sua vida. Então, é isso, muito além de uma palavra lida, nós temos aqui uma palavra que é vivida. Então, ore com Deus, se conecte com Ele, leve aquilo que você está aprendendo e deixe o próprio Jesus te ensinar. É isso, pessoal. Até o próximo episódio, até a próxima aula. Muito obrigado a todos que ouviram. Compartilhe esse conhecimento com várias pessoas. Nos siga nas redes sociais, @Escola Timóteos, e comente aí o que você achou desse episódio. Nos mande mensagem no Instagram, no WhatsApp. E é isso, até a próxima.